Olá, boa noite. Começa agora mais um Jogo Jogado, os bastidores da política de Campos e da região em discussão aqui na Folha da Manhã. Hoje no programa comigo está o jornalista Luiz Abreu Barbosa e também o advogado João Paulo Granja. E a gente começa falando sobre a política de São Francisco de Itabapoana, assunto que até foi pauta do Folha no Ar nessa semana, com duas entrevistas com dois pré-candidatos a prefeito. Um deles, o Marcelo Garcia, pelo PSDB, e o outro, o empresário José Renato Pontes, que também é cotado ali como possível pré-candidato, ambos no grupo do ex-prefeito Pedrinho Schereni. Aloysio, você que esteve aí com essas duas entrevistas, com a participação do Edmundo Siqueira, qual o panorama da cidade? É um panorama de união, de oposição contra a prefeita Francimara, ou é um panorama mais de muitas candidaturas na oposição? Eu acho que em relação ao grupo de... São Francisco o município se emancipa em 92. Um pouquinho depois, 96. 6. 95, primeira eleição 96. Então é 95, isso mesmo, foi um ano ímpar, 95. Era o famoso Sertão São da Barra, que era tradicionalmente, lá atrás, antes de Carlos Machado, era dos Mansur na Brecos da Uari. Depois se emancipa, e desde que se emancipou em 95, em 96, ele permanece preso à bipolaridade familiar do Schereni e dos Barbosa Lemos. Todos os candidatos ou são das famílias ou são diretamente apoiados por uma dessas famílias. É o caso de Francimara, que é nora de Barbosa Lemos, casada com o filho dele, Frederico. A oposição entrevistamos do Schereni, né? dessa bipolaridade. Entrevistamos, como você disse, o Marcelo Garcia, que é ex-vereador e secretário, e talvez tenha sido quem tenha dado a vitória a Francimara quando rachou, em 2016, rachou com o Pedrinho, então prefeito, e que era candidato à reeleição, não se reelegeu, são poucos eleitores, a margem é muito pequena. 111 votos. Então talvez tenha sido matematicamente ele, ao tentar fundar uma terceira via, que tenha dado a eleição a Francimara, que rachou o grupo do Schereni. Ele voltou, ele quer agora o apoio de Pedrinho Schereni, que se disse pré-candidato, mas tem problemas com a justiça, está inelegível no momento. E entrevistamos ontem o José Renato Pontes, que além de empresário, como você falou, do ramo atacadista de trigo, é também proprietário rural, que é uma atividade comum ali, um município eminentemente rural. São dois candidatos do mesmo grupo. Os dois buscam apoio de Pedrinho, que é o nome mais forte do grupo, por ter sido prefeito, mas só com duas atitudes bem diferentes, embora os dois preguem a união do grupo. Marcelo é um cara mais articulado, verbalmente, né? Aposta numa renovação radical. Hasteia bandeiras de moralismo, de metas, que são bandeiras que estão em voga agora, né? E fala em um secretariado com todo mundo novo, sem nenhum secretário que tenha passado pelo cargo, embora ele mesmo seja um ex-secretário. E já o José Renato é mais apegado à tradição, né? E ele é genro de Pedro Schereni, cunhado de Pedrinho Schereni, falecido Pedro Schereni, também prefeito Pedro Schereni, falecido. E outra coisa, ao passo que o Marcelo é muito crítico, contundente do governo Francimara, o Zé Renato ele prega respeito a Francimara, que não subestime Francimara. Então são atitudes bem distintas, personalidades bem distintas do mesmo grupo político, que os dois pregaram união. Tanto um quanto o outro falou que se perder a briga interna, apoia quem for o escolhido. E temos correndo por fora dois outros nomes. Papinha foi vereador em Campos, suplente de deputado, assumiu como deputado estadual, e a enfermeira Thaís Manhães, que também é um nome que está se cacifando para ser candidata. Então esse é o quadro lá de São Francisco. João Paulo pode falar um pouco melhor, que conhece de perto a atividade profissional. Isso aí. Então, de fato, hoje, para que se consiga, de alguma forma, fazer face ao governo, fazer face à máquina, se não houver união, acho difícil que se consiga, de alguma forma, superar a Francimara, que tem feito uma boa gestão. Isso daí a população tem sido muito elogiosa em relação aos feitos na saúde, em outras áreas. Então acho que
se a oposição quiser ter alguma chance, a união é a única forma. Como você disse muito bem, em 2016, talvez tenha sido esse o mote que tenha conduzido Francimar ao governo. Fato é que Pedrinho, diante dos seus impedimentos junto à esfera eleitoral, as suas contas foram reprovadas e diante disso não consegue mais se candidatar. E difícil que ele hoje, diante de 4 anos já afastado, consiga de alguma forma transferir votos, mas obviamente o peso político dele, da família dele, é muito importante também. Então, creio eu que São Francisco ainda temos assim uma certa predominância, uma preponderância de Francimara, mas acho que da parte dela também merece um trabalho, um respeito à oposição que, se unida, dará trabalho. E só reforçar que, acabando o carnaval, vamos chamar a Thaís, vamos chamar o Papinha, fazendo contato. E estamos tentando a Francimar. O Francimar estamos tentando já há uns 6 meses. Falo sempre com ela. Mas ela tem que se respeitar, ela faz tratamento de saúde que requer e o máximo respeito a isso, né? E também Pedrinho. Pedrinho é complicado porque Pedrinho não tem WhatsApp, então, mas a gente está tentando também falar com o Pedrinho. Eu cheguei a alinhar com o Pedrinho um dia, na semana, há algum tempo, não agora. Alinhei para uma quinta-feira, na semana ele teve que entrar de plantão. Correio? Não, foi por ligação, eu consegui falar por ligação. Agora, a gente falou da política de São Francisco, a gente está falando muito da região. Na semana passada, nós entrevistamos no Folha no Ar a Fátima Pacheco, prefeita de Quissamã, também pré-candidatíssima à reeleição. A gente pegou a expressão depois de Juliana, né? Rafael, se diz pré-candidatíssimo, Fátima também confirmou que é pré-candidatíssima à reeleição. Falou sobre avanços na sua gestão, sobre a nova realidade financeira devido à queda da arrecadação de royalties e fez algumas críticas também ao ex-prefeito Armando Carneiro e seu grupo político. De uma forma velada, a esposa dele, Alexandra, que é vereadora lá no município. E amanhã, Luiz, você vai estar recebendo o Armando, eu também vou estar participando amanhã, também vou estar participando amanhã, o Armando Carneiro. Né? Armando foi prefeito É que em Quissamã foi diferente. Quissamã, de extensão, se deu na mesma família. A família Carneiro também era um município, da mesma época, anos 90, um município ligado a Macaé, que teve sua emancipação também nos anos 90. E daí em diante, todos os candidatos ou eram Carneiro de fato ou apoiados diretamente por eles. Até que veio Fátima. Fátima está para Quissamã como Carla Machado está para São João da Barra na antiga briga dos Dauari com os Mansur. Ela teve Ranulfo no meio também, né, num período. Mas Ranulfo foi o fenômeno do garotismo. Ranulfo foi o fenômeno externo, não foi ele, sim. Não foi de São João da Barra. Foi uma coisa de fora para dentro. É diferente. Fátima e Carla são fenômenos locais. Ranulfo foi uma coisa que foi pensar um garotinho no auge da sua popularidade, governador do estado. Aliás, quando ele saiu para ser a primeira vez que perdeu para o Marcelo Alencar, que ele colocou Ranulfo lá. E que não foi muito bem, né? Ranulfo não deixou muita saudade. Embora você, tafanense, fale ao contrário. A Tafona tem muita gente que gosta de Ranulfo. Eu morava lá, eu não vi essa boa administração não, mas enfim. Embora eu respeite muito Ranulfo como economista. Armando tem problemas com a justiça também. Embora se ressalve, está aqui um jurista para falar, ele já tinha problemas e teve registro do TRE homologado para ser candidato à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, esses problemas não impediram de ser candidato simulado, portanto, pela lógica, a não ser que haja uma coisa nova. E amanhã vamos estar falando sobre isso. Deve poder ser candidato. E, de fato, ele foi prefeito, perdeu a reeleição para Fátima. Tem essa coisa da nova realidade financeira que não é de todos os municípios petrorrentistas e a coisa tende a ficar pior. São da Barra, por exemplo, teve 0 de PS, 0, o que é impressionante. Tem agora o julgamento do dia 29 no Supremo dos royalties. Tem esse acordo de produtores e não produtores. Enfim, mas é uma pessoa herdeiro desse clã importante da política de Quissamã e que vamos estar entrevistando ele falando sobre essas coisas todas amanhã. Agora também amanhã é importante para a política da região o julgamento da Câmara de Carapebus, né, João Paulo? Você julga amanhã, 18 horas, a princípio, a prefeita Cristiane
E os 9 vereadores meio que já externaram suas opiniões, mas sabemos que qualquer decisão, quer pró-impeachment, quer contra impeachment, só se saberá na hora. Então, nós temos, a princípio, uma divisão aí entre os pró-governo e os contra o governo. A princípio, 5 vereadores se mostram contra de oposição, 4 se mostram de situação, 4 vereadores se mostram pró-governo. Então, nesse contexto, a princípio, não haveria número para poder cassar. Obviamente que só saberemos ao final da partida, depois do término do julgamento. Mas, só para que a população tenha ciência, para o impeachment só pode ocorrer, só pode acontecer se houver maioria qualificada dos votos, ou seja, 2/3 dos votos. Sendo 9, precisaria haver 6 votos para poder cassar qualquer prefeito. Desculpa, 9, 6. Então, 2/3 desses 9. Nesse caso específico, 5, embora a maioria, não representa 2/3. Então, não teria maioria simples, como... seria maioria simples. Não é maioria simples, Isso aí. É maioria qualificada. É maioria simples, embora não seja qualificada, né, que seriam 6, né? Sim, você precisa da maioria qualificada. Não basta a que maioria não tem. simples, Isso aí. Então, a lógica é essa. Embora eu aqui fale agora como advogado da prefeita, aí numa visão talvez apaixonada, diga que não há elementos para cassar, mas é um julgamento político, cuja intervenção jurídica ela é zero, né? Não importa em nada. É um julgamento estritamente político, como foi o caso da Dilma, como foi o caso do Collor. Eles analisam a gestão como um todo, não importando se houve cometimento de crime de responsabilidade ou não. É uma análise política estritamente. Então... Qual é a acusação lá, João Paulo? A acusação, primeiro ponto, ela é acusada de não prestar informações à Câmara, sendo que não há um ofício que a Câmara tenha encaminhado que não tenha sido respondido. Ela é acusada de rescindir o contrato de licitação com uma empresa de combustível que cobrava R$400 mil por mês para poder fazer uma outra que a princípio seria mais barata. E por aí vai. É acusada de não ser prefeita de fato do município, do prefeito Eduardo, o esposo dela. Então há uma série de acusações, mas obviamente cada um com seus pontos, suas interpretações. E amanhã saberemos, 18 horas, qual será o desfecho disso. Agora, para encerrar um pouquinho... Eu posso só fazer um pitaco nessa coisa de impeachment? Eu não estou por dentro desse assunto. Impeachment, o nome está dizendo, é um anglicismo, né? É impedimento. Isso aí. Vem da tradição anglo-saxã. Isso né? aí, perfeito. Eu prefiro o nome que se dá em toda a América Latina, não só no Brasil. Juicio político. Se chama assim. É julgamento político. Total. De fato é. Sim. Não, mas de fato, a etimologia inglesa dá uma ideia errada da gente do que os países de língua espanhola, de língua castelhana, de fato chamam. Julgamento político. Estrito. De fato é. E agora, tem pró e contra. Tentaram o impeachment de Trump, não conseguiram. O Trump cresceu 8 pontos nas pesquisas. Deve ser difícil parar ele na reeleição. É bem verdade. Você pode tirar, mas também ele é um bumerangue, ele vai e volta. Pode ganhar força. Os Estados Unidos agora, um exemplo, o último caso que a gente teve é um exemplo crasso disso, né? Clássico. Enfim, vou te querer fechar com... Fechar com São João da Barra. Eu até sugeri, eu assisti o programa com vocês na semana passada, quando eu não participei, que vocês estenderam num bloco só. Eu sugeri que a gente faça, a gente já estourou o tempo do primeiro, que a gente faça o mesmo hoje. A gente vai direto nos 20 minutos. O tempinho para o cara pensar um pouquinho é bom, cara. Então, vamos dar uma pausa. Então, só vamos São João da Barra rapidinho. A política de São João da Barra é uma política quente. A gente falou aqui de São Francisco, falou de Quissamã, falou de Carapebus, todos os municípios pequenos, em que política é muito quente. Embora São João, para a tradição que tem, ainda está um pouquinho devagar. Mas, ao que parece, eu acho que todo mundo concorda, ao menos todo mundo que está aqui, a prefeita Carla Machado, a única dificuldade que ela tem para não se reeleger é se tiver algum problema jurídico com relação àquele processo da Machadada, que está para ser julgado no Tribunal Superior Eleitoral. Vocês concordam? Sem sombra de dúvida. De fato, o único óbice que hoje impede que a prefeita Carla se reeleja
algum fato jurídico, porque politicamente falando, creio eu que não há dúvida que ela é a franca favorita de que quem se arvorar a concorrer com ela fatalmente terá insucesso. Hoje, pelo que se sabe, embora eu não faça parte da equipe jurídica dela, é que houve um recurso julgado pelo TRE. Esse recurso não teve o condão de reverter a condenação que ela teve em primeira instância. Em assim sendo, havendo uma condenação em segunda instância, ela estaria impedida de vir como candidata, estaria inelegível. Mas teve suspensivo. Mas aí cabe recurso desse julgamento do TRE ao TSE, foi interposto. Não teria, mas aí o presidente do TRE entendeu por bem atribuir efeito suspensivo ao recurso. Então, hoje, nós temos, embora ela tenha uma condenação em segunda instância, está suspensa, pela lei do fiscalismo. A princípio estaria impedida, mas como houve um recurso especial que impediu o trânsito julgado desse processo, e esse recurso especial foi dado a ele efeito suspensivo, então, a princípio, ela hoje está elegível. É bem verdade que estamos num ano eleitoral, que começaremos em breve julgamento de registros e recursos e propaganda eleitoral em julho. E outros tantos temas que sobrecarregam a justiça. Talvez nós não tenhamos julgamento no TSE até o final do ano, até o pleito de outubro. Então esse é um ponto também que tem que ser considerado. Talvez a morosidade e o excesso de serviços que possuem os tribunais superiores, talvez contribuam para que ela não tenha contra si nenhuma mácula que impeça de concorrer. Não, o adversário de Carla é o TSE. É o único possível adversário de Carla. Isso aí. Carla não tem adversário em cima da barra. Às vezes os ministros da UAR, eles ficam bravos quando a gente fala isso. E eu fico bravo porque eu falo, você mora em Campos, eu falo, eu estou todo final de semana em Retafona, faço mercado em Tafona, faço açougue em Sônia da Barra. Não tem adversário. Carla não tem adversário em Sônia da Barra. A adversário dela é o TSE. Se ela não... Eu não vou fazer muita aposta, porque ontem fui fazer aposta com o Cristiano, deu um gol de vantagem. E o Flamengo ganhou, mas eu perdi. Mas para fazer uma aposta com segurança, com menos de 60%, com certeza ela não... E lá tem um outro problema. A oposição está totalmente dividida. A gente conversou isso aqui na semana retrasada com o Thiago Henriques, que é jornalista e é de lá. A oposição está totalmente dividida e ainda não viu um norte. Não tem um norte para a eleição de 2020. E mal ou bem, são 16 anos no poder. Mas se pensar, são 8. São espaçados. Ela né? que indicou o Neco. Depois mais 4 dela. Que foi um fracasso. Mas, a princípio, ela que pôs a mão e elegeu o Neco. Sim. Então foram 8, 4 mais 4. São 16 anos aí e ela ditando a política local. Então há de convir que para a oposição você se organizar tendo contra si 16 anos na gestão se compara muito Carla a Garotinho. Se fala que ela não gosta, e Garotinho tão pouco, que ela seria o Garotinho de saias. Mas o domínio, a longevidade do domínio de Carla, a mim, que conheço que sou um pouco mais velho que vocês, estou nisso um pouco mais de tempo, me lembra de Zezé Barbosa. Pela longevidade desse domínio. Nesse ponto, talvez Betinho e os Dauri fosse Rockefeller. Né? E a ausência da família Dauari no processo eleitoral é uma cobrança muito forte dos próprios eleitores deles, porque eles, segundo eles lá, até o Thiago, quando esteve aqui, disse que Bruno está para São João da Barra como Caio está para Campos, só aparece em período eleitoral. Foi o Thiago Henriques que falou isso aqui na participação dele. E é muito isso, até mesmo os eleitores tradicionais da família Dauari cobram essa presença. Não se posicionaram na eleição de 2016, na eleição de 2016, quando o Neco foi eleito, ficaram neutros na campanha, e não se posicionam para 2020. Você quer a maior prova? 2012, né? Neco 12. Neco 2012, desculpa, isso. É que São da Barra tem umas não, coisas... Neco 16, 12. Na reeleição. 12, Betinho foi candidato. Tá. A maior prova de que tem umas coisas que só acontecem em São da Barra, umas coisas que só acontecem em Atafona, São da Barra. A maior prova que Carla, se pudesse candidata, ela é invencível. Até Júlia Maria foi trabalhar com Carla. Acabou. Nossa querida colega, tenho grande respeito. Se até Júlia foi, acabou. Com essa a gente vai para um pequeno intervalo e na volta a gente vai falar um pouco sobre política de campus e também questões relacionadas à saúde e RPA. Já a gente volta.
Toca música, notícia, informação. Folha FM 98,3. Chegamos trazendo conteúdo de primeira. Jornalismo, música e muito mais. Do jeito que a Folha faz. Nova rádio Folha FM 98,3. Sintonize. Compartilhe. Folha FM. A rádio que toca você. Estamos de volta com o Jogo Jogado, os bastidores da política de Campos e da região, e agora vamos falar sobre o assunto que foi, inclusive, a manchete da edição de hoje da Folha da Manhã. Os 22 milhões que serão repassados pelo Estado para a saúde pública de Campos. A grande questão em discussão nesses 22 milhões é de quem é o pai da articulação para trazer esse dinheiro, assim como aconteceu lá atrás na questão do restaurante popular, que seria ali uma articulação tanto do grupo político do deputado federal Vladimir Garotinho e, por outro lado, o grupo político do prefeito Rafael Diniz tentando essa articulação para parceria. Nos dois casos, essa articulação, você tem esses personagens, o Vladimir e o grupo do Rafael. Dessa vez o Ábido capitaneando aí a questão da saúde. Estava até conversando aqui antes com o João Paulo, Luiz, aí falando o que menos importa é de quem seja o pai desse recurso. Acho que todo mundo concorda quanto a isso. Mas em ano eleitoral, todo mundo quer também tirar um certo proveito político disso, né? Freud, Sigmund Freud, pai de psicanálise, tinha uma frase muito boa, logicamente, que viveu antes da genética, que dizia o seguinte: mãe é certeza, pai é suposição. Por aí. Lógico que hoje com o teste de DNA não é mais, mas ele viveu numa época anterior, né? Mas é irrelevante, concordo com você, João Paulo, é irrelevante. O que importa é quem está na ponta da linha, é o doente. Sim, isso aí. Quem não tem a sorte que eu tenho, que você tem de ter plano de saúde. Alguns estão nos vendo agora, talvez tenham, outros não. É para esse que não tem que importa. Sim. É para esse que não tem que importa. Você vai vir de A, de B, de C. Agora, lógico, é uma briga. Eu posso dizer o seguinte, como apurador da notícia. Eu ontem estava, você sabe, com uma pauta para domingo. E você como eu faço programa, e semana de programa a gente tem um espaço no meio de tarde para tentar dormir. Porque não dá para dormir só de noite, que a gente acorda muito cedo. E eu estava com uma pauta para domingo e estava tirando a entrevista que eu já havia feito de manhã no Folha no Ar. Coisa que eu vou ter que fazer agora quando sair daqui também, de hoje para amanhã. Recebo primeiro da senhora Vladimir essa notícia. Eu fui o primeiro a receber, dos 22 milhões. Aí você no meio de duas pautas, você olha aquilo ali, relisa, né? Eu olhei, vi o valor, o que, quanto com por quê? Um convênio municipal. Como eu não podia parar para fazer isso, eu liguei para Aldir Salles, nosso companheiro aqui, da redação daqui do Jogo Jogado, e falei: Aldir, solta isso. Mas como não tem convênio municipal, liga para... Aí passei o nome do jornalista da Subcom, que é de confiança. Aí, Aldir também estava meio... que Aldir editando, estava meio embolado. Eu falei: quer saber o negócio? Vou ligar eu. Liguei para a pessoa do Subcom. Inicialmente ela falou: não, é isso mesmo. Depois falou: não é bem isso. Eu senti que houve ali uma interferência, um puxãozinho de orelha político do que se passou para o colega, né? Uhum. Veio a versão seguinte da prefeitura, da Subcom, e essa eu nem vi. Quem viu foi você e falou: Luiz, o mesmo valor. Eu estava nessas duas pautas que eu tinha de antemão. E aí liguei para o Vladimir. Quem ligou para o Vladimir fui eu. Liguei na sequência para o Vladimir e ele me falou: ele estava na Câmara, deu até para ouvir barulho do plenário, me discursando. E falou: é o mesmo convênio, está sendo assinado hoje por hábito. Eu não vou poder ir, porque eu estou aqui em Brasília, preso, para um compromisso de bancada. E quem vai é Bruno Dauari, assinar com o Edmar Santos, o secretário de saúde de UITS, o estadual de saúde. Então, a história é essa, quer dizer... E, como vocês disseram, acho que pouco importa, entendeu? E repete a mesma coisa que você falou inicialmente do restaurante popular Hamilton Bárbara, que está até agora fechado, né? Enfim, é muito pai para pouco filho, né? Não importa de onde vem a boia, o negócio é que eu quero me salvar. A boia pode vir de onde for, a princípio é um detalhe. Mas é inevitável também, né? Em ano eleitoral. Embora hoje já se admitem direito dupla paternidade, então a princípio a gente pode também cogitar aqui
Rapaz, Vamos ver, bom, criar filho é uma brincadeira cara. Eu sei então que o reprodutor é desgraçado. Rapaz, não é? Essa é a lógica. Hoje já se admite 2 pais pro mesmo filho, então vamos embora, de repente aí. Você, Cristiano, podia estar na fila. Agora a gente está falando um pouco sobre a saúde. Até coloquei hoje no ponto final, a questão de saúde, ela é complicada em todas as esferas, em todos os lugares. Campos, a gente já retratou várias vezes, problemas não faltam na saúde pública de Campos, né? Tem a questão dos hospitais contratualizados, e o João Paulo poderia até falar um pouco sobre porque ele advoga nesse sentido, isso. Mas tem também, acho que é o mais arriscado. Desde julho atrasado, a documentação, se foram pagos 2 parcelas, uma delas não integral, por decisão judicial. Isso aí. Exatamente. Então, e além disso, tem a questão da saúde pública municipal, com mais uma greve dos médicos prevista para a próxima semana. Terça-feira, véspera de carnaval, na semana do carnaval. Que maravilha. Uma semana complicada. Obviamente, data escolhida a dedo, né? Isso é óbvio. Então, e quem fica no prejuízo sempre é a população, né? É lógico. É joguete na mão dos interesses de todos, né? Isso é óbvio. Agora, essa questão da greve dos médicos, ela retoma, ela volta, está em discussão já há algum tempo, porque segundo o sindicato... O que fez eles encerrarem a greve lá atrás... Foi um acordo que não foi cumprido. Né? Então aí fica... E geraram também, cumprindo aquele acordo, com a PE. Rafael esperou a PE chegar para poder pagar a gratificação e... substituições. E substituições. Pagar uma parcela. Foi 50% de uma e integral de outra. Só que essa PE foi a PE, antes de novembro, foi a de agosto, né? Agosto. Foi uma PE normal, naquela casa de 30 a 40. 30 a 40. Normal para Rafael. Porque a PE é o seguinte, a PE não existia. Existia a Reut. A lei do Reut é de Nelson Carneiro, antiga, lá nos anos 80. Senador Nelson Carneiro. Que inclusive participaram da feitura dessa lei, que não são lembrados. Antônio Evaldo Nojosa, ex-presidente do IAA, Aloysio Cardoso Barbosa e Ricardo Maranhão, o único vivo, engenheiro da Petrobras. Pode contar essa história melhor. Mas era o royalty, ele vai aumentando. Em 1990, o preço do petróleo estava alto. O que a ANP decidiu fazer? O governo Fernando Henrique. Perdão, 90, ano 2000, desculpa, ano 2000. Uma participação dos lucros, que é PE, participação Sim. especial. Era da Viso Benstein, presidente da ANP, que era naquela época genro de Fernando Henrique, e tinha um elo aqui no Rio importante, que era Eloy Fernandes, que havia sido secretário de Estado de Indústria e Tecnologia de Marcelo Alencar, no governo Marcelo Alencar. E depois foi para a ANP, como homem do PSDB, que era o governo PSDB federal, o governo Fernando Henrique. Arnaldo assume quando o garotinho sai para concorrer à sucessão de Marcelo Alencar. Arnaldo sai, como sempre o garotinho deixa, a casa toda desarrumada. Não tinha dinheiro para pagar servidor. Arnaldo vai à reunião da ANP sem saber como ia pagar o servidor do próximo mês. Sai da reunião pensando em fazer um novo concurso. Porque entra as PEs. E de lá para cá, é o que Roberto Henrique falou no Folha no Ar sobre Arnaldo. Falou, Arnaldo fala muita lorota, mas o que ele falou é verdade. Roberto Henrique me fala muita lorota, mas o que ele falou é verdade. Modelo gastador, modelo perdulário, que foi no governo Arnaldo, foi no governo Mocabe, foi nos 2 anos do governo Rosinha. E agora, essa PE, Rosinha recebeu um valor nominal, nos 8 anos de governo, 120 milhões, de trimestral. Rafael recebeu nos 3 primeiros anos e meio, em matéria de José Matias, média, 40 milhões. Essa PE que ele pagou, que ele pagou os médios, veio nessa casa. A última de novembro foi 16,9 e a de ontem foi 2,8. 5,8. Perdão, 5,8. Desculpa, obrigado. 5,8. Isso sem pensar que esses 120 milhões de Rosinha são 200 milhões hoje. Sim. Mas pergunto alguém aqui que vivia com 120, passa a viver com 40. 16,9 e 5 você vai honrar que acordo? Não estou dizendo que os médicos não têm que cobrar. Mas eu faço outra pergunta. Não. Quantos advogados você conhece que não são servidores municipais? Que não são servidores municipais? Alguns. Mas boa parte hoje que não tem escritório é servidor público municipal. Não. Assim, a maioria dos advogados que você conhece é servidor municipal ou não? A maioria não é. Não é? Não é. A maioria dos médicos que você conhece é servidor municipal? Todos. Acho que todos que conheço.
Você? acho eu. Conheço poucos, os que eu conheço são, mas Você conhece algum odontólogo que não seja servidor municipal? Aí, creio que o sim. odontólogo tem mais no mercado. Meus dentistas, nenhum deles tem vínculo, creio eu. Mas assim, não só que são seus dentistas, dentistas de maneira geral. A maioria são servidores ou não são? Alguns aí é meio a meio. Aí, É dividido. Rapaz, se não é por falta de médico, saúde de campo tá ruim. Né? Tem algo errado nessa conta e que essa crise vai ser obrigada ou o governo Rafael ou qualquer outro governo vai ser obrigado a refazer. E nessa questão da crise, Luiz, a gente pode puxar, por exemplo, a questão do protesto que aconteceu hoje de RPA, que é uma outra RPA da saúde. que é uma outra folha complicada de pagamento que o governo, o próprio Rafael falou no Folha no Ar. Falou com você, o Gil do Henrique pergunta. Exato, aí ele falou que não paga porque não tem dinheiro. A conta é simples, não tem dinheiro. E hoje teve esse protesto que acabou ele fechando a ponte General Dutra, né? Nós tivemos reunião com ele há um tempo atrás, em janeiro desse ano, perdão, em dezembro do ano passado, com todos os hospitais da rede pública contratualizada, e de fato o discurso também era o mesmo. Ele não sabia o que fazer, disse que iria pôr na mesa as contas e dizer de onde vai sair o dinheiro. Então a lógica dele hoje, que de fato ele mantém o discurso dele em todos os segmentos, é a falta de recursos e de fato a queda da arrecadação. Isso daí é um fato público e notório. A queda dos repasses oriundos dos royalties é notória. Talvez aí, obviamente, só tenha percebido agora a falta que fez decisões mais drásticas, mais doídas no início do governo. Quem falou isso hoje no programa foi o cientista político Milton Garcia. Quem fala muito isso é o Ciro Gomes, que no Brasil o executivo tem mandato imperial durante 6 meses. Até no começo. Sim. Talvez inexperiência, talvez por não conhecer a máquina, mas é um problema que ele sendo reeleito ou próximo, o prefeito que foi reeleito, vai ter que lidar com isso, porque é questão matemática, não é questão de desejo, é questão aritmética. Sim. Enfim, e acho que os médicos têm todo o direito, veja bem o que eu falei, eu não relativizei ainda não, os médicos têm todo o direito de querer que se cumpra o acordado. Agora, no município, em todos os médicos, que qualquer pessoa que leiga, que não médica conheça, sejam servidores municipais, e a saúde não é boa, tem algo errado. Tem algo errado. Não é preciso ser médico, o gerente está lá para saber disso, para ver isso. Né? Agora vamos passar um pouquinho para a política. E só um segundo, o protesto das RPAs também, quem trabalha tem que receber. Agora, fechar a ponte General Dutra e engarrafar o trânsito está errado. A população não tem nada a ver com isso. Sim. Tem nada a ver com isso. Deu nó no trânsito hoje. Sim. A cidade inteira na hora complicada, né? Foi quase na hora do almoço, a hora que todo mundo. De fato, a RPA há de convir. Talvez esse seja o cerne, um dos pontos da falta de uma decisão mais doída no início do governo, talvez fosse enxugar, diminuir, tornar a máquina menor do que é hoje, de forma a conseguir prover, já pensando em queda de arrecadação, e você conseguir montar e pagar toda a sua estrutura. Então, data máxima vênia é como se eu achasse que meu escritório vá se perpetuar com a sua arrecadação e jamais pudesse trabalhar com um plano B para, em caso de vir a ter queda de receita. Então, ninguém pode gastar mais do que ganha, ninguém pode despender mais do que ofere. Então, acho que essa... Embora no Brasil só passa, quando se refere a poder público, você passa a desistir após a LRF do governo Henrique, né? Sim, concordo. Você passou a existir a partir dali. Pô, você tem aí os... Estado, tinha banco, Banerj, Banesp, tinha até banco. Mas vamos lá. Todos quebrados, né? Todos quebrados. Todos eles. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre política nacional, mudança no governo Bolsonaro. O Bolsonaro já confirmou agora há pouco pelo Twitter que o Onyx Lorenzoni vai para o Ministério da Cidadania e quem chega para a Casa Civil é um militar, o general Braga Neto, que foi o chefe da intervenção federal no Rio de Janeiro do governo Temer, ainda no governo estadual do Pezão. Seria uma reação ao Witzel aí, Luiz? A gente estava conversando sobre isso. O Globo deu isso hoje, né? O Globo fez um título interpretativo.
Ele afirmou no título de um noticiário, que isso seria se esperar num artigo, não em noticiário. O Globo afirmou isso, se não me engano, é inimigo da segurança do governo Witzel no governo Bolsonaro. Porque, sobretudo, o Braga Neto, militar é muito... ele pensa muito, ele estuda muito uma coisa, uma situação, né? É muita preparação para combate. É como um pugilista que treina 1000 minutos para lutar um, né? E ele estudou a fundo a situação do Rio de Janeiro, conhece a fundo a situação do Rio de Janeiro. Verdade. E ele foi... e outra, o militar não é de se manifestar publicamente. Ele se manifestou publicamente à época, contrário à divisão que o Witzel fez da antiga Secretaria de Segurança em Polícia Civil e Polícia Militar. Então, com essas disputas, desde que o Witzel se lançou pré-candidato a presidente lá atrás, no governo da bela repórter André Sadi, na Globo News, a cada dia você tem um passo dessa extensão, né? E o último passo, e um passo contundente, é do Braga Neto. E depois que mataram o capitão Adriano, né, na Bahia, morte que o próprio Sérgio Moro disse altamente suspeita. Sim. Diz que no fundo... Forte indício de queima de arquivo, de execução. Vou citar o Sérgio Moro. No mínimo incompetência, porque se ele está cercado, Sim. não deixa estragar a comida, ele vai estragar. Sim. Pronto, não precisa nem dar tiro. E só não foi cremado o corpo por decisão judicial. Sim. Né? Porque esse é mais esquema de arquivo mesmo, né? Parecia Esse tiro de foi na fato. nuca. Né? De fato, há indícios de fuga, inclusive com o rastro dele por selva, por pântano, tentando se evadir, o que demonstra que talvez não tenha havido a troca de tiros que eles dizem ter ocorrido. E a polícia baiana aí está sendo colocada no ápice dessa celeuma, como sendo a cumpridora de alguma ordem, sabe-se lá vindo da onde. Eu conheço bem a Bahia. Polícia baiana, sem fazer propaganda de Witzel e Bolsonaro, sempre foi assim. Entendi. Não tem muita conversa. Não tem muita conversa. Eles, por exemplo, eu só converso com as pessoas locais, assim, Trancoso, tudo aí. Eles até aceitam tráfico de drogas, é tranquilo. Não bota arma na cintura, não ameaça ninguém. Entendi. Entendeu? Entendi. Não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo como é que funciona na pessoa que conhece a Bahia já há alguns anos. Entendi. A lógica deles de pensar, né? O raciocínio. Não estou falando que eu estou dando anuência numa Não, sim, mas mas o raciocínio deles é esse. Agora, também a chegada do Braga Neto, é bom a gente destacar que hoje é o que todo mundo está dando ênfase, é o primeiro militar a assumir a Casa Civil desde a redemocratização, né? Então, o governo Bolsonaro também, que tem essa marca muito ligada a militares, embora tivemos algumas baixas até que não deveriam acontecer, no meu ponto de vista, a Luz também... Santos Cruz. Exatamente, mas volta um militar para um cargo de ponta ali do governo. Falando dos civis do governo, Paulo Guedes, né, depois dos parasitas com os funcionários públicos, veio com mais algumas declarações, aí, no mínimo infelizes, nessa última... Ontem, na verdade, né? Ontem com essa declaração dele aí, com relação à alta do dólar. Né? De fato, aí, deixa o Luiz primeiro expor a posição dele, que de fato é a pessoa adequada a se manifestar. Eu posso falar o que penso, que os adjetivos que eu quero usar eu não posso. Senão teria que atuar. Aí, você é advogado, né? Mas também não vai processar, acho que o Paulo Guedes não sei. Não. Mas eu sinceramente, acho que ele tem defeito na direita, tem defeito na esquerda. A esquerda é muito maniqueísta, me irrita muito esse maniqueísmo na esquerda. E foi uma coisa, o Sofete sempre fala isso, o marxista, ele é o cristão que quer o reino de Deus na terra. É o salvacionismo de Cristo. Eu sou a luz, a verdade, o caminho chegará ao Pai se não for por mim. O marxismo pegou isso e o antimarxismo pegou isso também. O marxismo pegou isso do cristianismo e o antimarxismo pegou isso do marxismo, né, o bolsonarismo. O cara, para justificar descontrole cambial, que, vamos colocar, é um dos pés da nossa estabilidade econômica, que está claudicando nessa crise, nessa recessão longa, já desde o governo Dilma, fabricada pelo PT, né? É câmbio flutuante. Foi a grande briga lá no início entre Gustavo Franco e Pedro Marlan, no início do Plano Real, no primeiro governo Fernando Henrique. Sim. Né? Superávit fiscal, meta de inflação e câmbio flutuante. São os três pilares que mantêm a nossa economia estável.
O câmbio dispara. Revela a incompetência da Constituição Política Econômica. Ele vai querer justificar dizendo que é bom porque gasta dinheiro no turismo aqui, porque empregada não está vindo para a Disney. Eu sempre achei que esse argumento da esquerda era maniqueísta, não era verdadeiro. De que a classe média ou classe média alta, classe alta se incomodava com pessoa pobre no aeroporto e viajando. Mas não, é verdade. E dá vergonha de viver no país assim. É o preconceito, de fato, que denota o pensamento, talvez, da extrema-direita, talvez, hoje no Brasil. Isso é vergonhoso. Isso é fascista. Aí não é fascista, é fascista de fato. Isso é uma vergonha. Isso dá vergonha. Dá vergonha. De fato, o adjetivo... achar que, infelizmente, o mundo estaria dividido em castas, essa visão aí, de fato, assim, gera em nós, cidadãos, uma preocupação enorme com a condução da política nacional. De fato, sempre os grupos defendendo quem deteria o posto de correto na história, né, do Brasil. Se a esquerda, se a direita, e de fato duas visões totalmente distorcidas e extremadas a ponto de entendermos. Eu hoje não consigo me encaixar nem concordar com as teses da esquerda brasileira, como também não consigo me encaixar, nem defender, nem compreender as teses da direita brasileira. Hoje nós estamos órfãos de quem nos represente, que tutele interesses que de fato sejam defensáveis. Hoje nós temos uma crise, de fato, política, institucional, porque as pessoas que nos representam, isso não é desse governo, mas de inúmeros governos atrás, não conseguem sustentar teses que sejam razoáveis, que tenham aceitação, tenham lógica, tenham razoabilidade. Então, de fato, João Paulo, mais que a crise política, essa crise é civilizatória. Pode ser. E quando você fala que você faz piada, você não controla o câmbio. Que é obrigado. Eu já expliquei aqui. Sim. É um dos tripés desde o plano real. Uhum. Vou repetir: superávit fiscal, meta de inflação e câmbio flutuante. Você não consegue controlar a flutuação do câmbio. E você apela para apartheid social. É isso aí. E outra coisa, o liberal está dizendo aonde o cidadão pode ou não ir. O liberal virou comunista. O liberal virou fascista. Ele virou o Estado controla aonde esse Arnaldo vai, e Aloysio vai, e o João Paulo vai. Quem Paulo Guedes pensa que ele é? Ele é só ministro da Economia. É só isso que ele é. Isso aí. O assunto rende um programa inteiro para a gente debater. Embora o ministro da Economia, ele é quase um semideus, né? Ele desde quando Bolsonaro veio como candidato, mérito mais do Paulo Guedes, talvez, a eleição. Posto piranga, é verdade. Mas, como eu falei, o assunto renderia um outro programa, mas a gente já estourou nosso tempo. A gente volta a agradecer ao João Paulo, agradecer ao Luiz, e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Jogo Jogado.